foi, assim, os momentos mais complicados, assim, como músico? Cara, tiveram vários. Vários. Teve Muita peia. Teve um recentemente agora, que Deus agiu, assim, experiência muito doida. Eu fui fazer um show em Maceió. Essa experiência eu contei pra quem tava nos shows esses dias, né? E eu tenho contado isso como testemunho. E aí, muito engraçado, porque assim, a gente não tem dinheiro, né? Nós empreende um monte de coisa pra ver o que dá certo. E aí, quando dá certo uma coisa, nós paga as contas ali. E aí, fazer o show em Maceió e tal, peguei minhas passagens, voltei pra Minas Gerais pra pegar um ônibus pra São Paulo. Eu ia arrumar minhas coisas pra poder me mudar pra São Paulo. E aí, foi engraçado que eu saí de Maceió 11 da manhã, pai me deixou no aeroporto, na hora de pegar a passagem, de marcar, minha passagem deu como inválida. Aí eu fiquei doido. Não, o que é isso? Resolvemos lá o que aconteceu, foi um erro do sistema, embarquei. Chegando em Minas Gerais, o ônibus que eu tinha pego do aeroporto para a rodoviária, ele teve um probleminha. O motorista só andou assim 1,5 km com a porta das bagagens aberta. Nossa. Isso é um pequeno problema. Ninguém sabe o que caiu ali. Aí ele fechou e a gente seguiu viagem. Perdemos 5 minutos. E eu comecei a achar tudo aquilo muito estranho, sabe? Eu falei assim, Deus, eu tenho um senso muito espiritual das coisas. Eu falei assim, Deus, você quer alguma coisa aqui? Não faz sentido tudo isso acontecer hoje. Assim. E aí, quando eu cheguei na rodoviária, por conta de 5 minutos, ou foi 2, 3 minutos, eu perdi o ônibus que levava para casa. Era de 7 da noite. Eu cheguei lá, era 7h05. O busão tinha acabado de sair. E o outro ônibus só passava de meia-noite e ele me deixava na rodoviária da cidade que eu ia. Ele não me deixava em casa. Beleza, toda paciência, a gente fica lá esperando. Eu fui rezado e falou assim pra mim: pega o teu violão e canta aí. Canta na rodoviária, faz uma live. Não acredito. Foi. E aí eu fiz um refrão de uma música nessa rodoviária, lá de BH. E não juntou gente pra ver, não? O povo ficava tudo assim ao redor olhando, né? A cara de que esse bicho é doido, né? Mas tinha umas 100 pessoas ao vivo no Instagram, rezando, foi muito forte aquele dia. Naquela hora eu compreendi, cara, era isso que eu falei assim, era esse Deus que queria me dar. Eu fiquei com aquilo. Só que a letra da música dizia assim, ó: eu quero ser um lugar em que Deus gosta de estar. Bota o refrão aí assim, rapidinho. Né? Eu quero ser um lugar que Deus gosta de estar. É isso aqui que a música canta. E aquilo era muito forte pra mim, porque eu sempre quis que Deus fosse alguém pra mim. Só que eu nunca pensei pela ótica de ser alguém pra Deus. No sentido de, cara, quantas vezes a gente vai rezar na adoração? Ser uma morada. Cara, a gente vai clamar. E quantas vezes a gente sentou lá pra dizer assim, Deus, eu quero só te fazer companhia hoje. Quero só sofrer com você hoje, as dores da paixão. Quero só dividir comigo, sabe? E eu tava fazendo aquela experiência, aqueles dias. E naquele dia específico, quando eu compreendi aquilo, eu falei, é isso, Deus. Eu voltei pra casa rezando. Eu tenho um dos meus produtores que, hoje, graças a Deus, eu tenho 5 pessoas que produzem minhas músicas do Brasil todo, né? Então o trabalho acaba agilizando muito. E aí o Marcos, que é de Ouro Preto, em Minas Gerais, eu mandei pra ele a letra e falei assim, Marcos, termina pra mim essa música. Ele deixa comigo, nego, chamar de nego. E aí, prestes de pegar o ônibus pra ir embora pra casa, pra rodoviária da minha cidade, que eu morava, Itabirita, Deus colocou no meu coração pra ir no caixa eletrônico e sacar todo o dinheiro que eu tinha na conta. Por incrível que pareça, todo o dinheiro que eu tinha era R$50. Nossa. Eu saquei o dinheiro, entrei no ônibus e fui embora pra minha cidade. Com 20 minutos de andada, saindo de BH, o busão quebra. Nossa. E aí o motorista falou assim, ó, não dá pra seguir viagem, o busão tá quebrado, vamos esperar o outro ônibus chegar. Mais meia hora, o outro ônibus chegou. Eu já não tinha estresse, eu tava tão feliz com aquilo. Eu falei, Deus, eu quero só ser um lugar que eu gosto de estar. Tudo eu respondia assim. Fui pro outro ônibus, a gente mudou de ônibus, um senhor de idade tava na minha frente, começou a indiretamente me acusar de que eu tinha roubado a carteira dele. Caraca, velho. Que tinha sumido no outro ônibus. Não, velho. Ele não apontou pra mim, mas ele falou assim, só pode ser alguém que estava atrás de mim. Era o banco de trás, eu tava roncando, dormindo. Caramba. E aí tinha um policial no ônibus. Nossa, mano. Isso aqui já era mais de 1h da manhã, o policial gritando, só vai sair daqui quem der a carteira, e eu calado, assim, só assim. Eu em paz, né? E eu dei uma ideia, moço, desculpa me intrometer, mas já parou pra pensar que pode ter ficado no outro ônibus? Aí ele, não. Quando ele voltou, tava lá a carteira. Olha aí. Também não voltou pedir desculpa nem nada, eu segui a viagem. E aí, como eu morava muito perto de barragem, eu entendi assim, talvez alguma barragem aqui tá caindo. Deus me livrou, né? Bendito seja Deus. E só sabia agradecer. Tudo que acontecia, eu fazia assim, bendito seja Deus. Tudo. Chego na rodoviária de Itabirito, que era a cidade que eu morava. Fui muito encantado atrás de um táxi. Gente, Uber não me respondia, táxi não me respondia. Os meus amigos da cidade, David, ninguém me respondia. Ninguém. Só o Marcos acordado comigo, que era de Ouro Preto, mas 2 horas de distância dali, 1h30. Ele falou assim, se ninguém te aparecer aí, eu vou te buscar. Eu falei, não faz sentido, pô. Eu espero que até de manhã um táxi cá. Eu tava tão em paz, né? Aí o Marcos, quando chegou na rodoviária,
Ele me manda a música inteira. Guto, era um fio de 10 graus naquele lugar. Parecia só névoa, assim, eu tremia. Nossa. Puxei o violão na rodoviária e fui cantar a música inteira. Inteiro. Cantava e gritava, Senhor, eu quero ser o lugar que o Senhor gosta de estar. Vem, Senhor, na rodoviária. O segurança desce. Só tava eu e segurança. Amigo, se você quiser ficar aqui, tem que ficar em silêncio. Tudo bem, né? Diminuí o violão e quando é que é? Ser um lugar... Eu vai no cara não. E comecei a rezar, E o Marcos. frio da E bexiga. o Marcos, vou ligar pra não sei quem. Marcos, Deus quer que eu faça uma vigília, eu já entendi. Meu amigo, eu vou ficar aqui até 5 da manhã. Tô nem aí. Eu tinha um cachecol com ele na bolsa. Eu já coloquei, tá? Todo lugar que eu vou, até no Juazeiro tá comigo aqui. Sim. Porque eu sei que um lugar ou outro que eu tô indo, né, vai dar um friozinho ali. Sim. E aí foi engraçado, por quê? Mais ou menos umas 2h40 da manhã, para um palhozinho, velho, lá no lugar, desce um cidadão com uma camisa do exército, assim, um nome dentro assim, ó, resgate já. Eu sou muito de observar, né? Eu observei aquilo e tal. Ele passou, foi no orelhão, tentou ligar para algumas pessoas, não conseguiu, eu vi ele preocupado. E ele me perguntou, amigo, você pode me ajudar? Eu disse, opa, pois não. Tô tentando ligar para minha esposa e tal, ele explicou uma situação de que ele não estava conseguindo contato, estava sem dinheiro e precisava ir para a cidade dele. E o carro dele não estava mais marcando combustível. Ele queria que a esposa fizesse um pix para ele poder ele conseguir abastecer. E ele não conseguiu. Guto, ele me deu em 5 números. Eu liguei para todos e disse assim, não existe. Muito bem, ele voltou pro carro e ele volta mais apreensivo ainda. Simão, você pode tentar o WhatsApp desses números? Eu tentei, não existia. E aí eu comecei a achar aquilo muito incrível, né? Naquela madrugada, que estranho. Nem o segurança desce mais, porque tava zoada. Esse cara nunca vi na minha vida. E aí, Deus colocou no meu coração assim, lembra de R$50? Dá esse homem, era pra ele que eu queria que você desse. Pra mim, a história tinha parado ali, né? Eu falei, Deus, então é isso. Se eu queria que eu ajudasse alguém, porque eu não disse logo lá atrás, né? Que esse desespero tudo é pra ajudar alguém. Falei, eu te ajudo pra você ir pra casa, amigo. Ele falou, não posso. Você tá indo pra onde? Ele me perguntou. Eu falei, tô esperando um táxi pra poder ir pra minha casa. Você mora longe daqui? Eu moro aqui na cidade. Só que assim, nessa hora, dá uns 15 minutos de pé na rodoviária pra cidade. Se eu tiver enganado, daí me corrige. Mas era tipo 3 da manhã, eu tava com 2 malas grandes, um violão e uma bolsa. Então não tinha como ir. Ele falou assim, eu te deixo lá e você me ajuda. Pode ser? Eu disse, pode. Eu mandei mensagem pro Marcos, expliquei a ele e compartilhei a localização. Marcos, essa aqui é minha localização. Acompanha aí. Ninguém sabe quem é, tu com violão, com tudo. Só que eu fui muito em paz, sabe? Entrei no carro do cara, ele guardou as coisas dele lá, botou a mala no lugar, falou assim, ó, tá com cheiro de cigarro, eu fumo cigarro, tudo tô depressivo e tal. Tem algum problema? Eu olhei pra cara e falei assim, não, amigo, não tem nenhum. Guto, você que tá em casa. Quando eu entrei no carro daquele cara, que ele deu a partida, que o carro funcionou, porque ele ficou um tempão aqui, quando o carro funcionou, que a gente tá saindo, para um táxi assim, na rodoviária. Nossa. Eu olhei pra Deus e falei assim, o senhor quer que eu viva isso? Eu tenho certeza. Vambora. Ele pegou o carro e falou assim, vou te deixar primeiro em casa, depois eu abasteço. E eu tinha total consciência de que se ele fosse pro posto depois, ia dar muito ruim. Porque era longe da minha casa. Não tava marcando combustível. E eu pensando em mim, falei assim, então tudo certo. Eu errei o caminho para chegar em casa 2 vezes. Nossa. E ele com a paciência de Jó. Chegou na porta da minha casa, eu contei a história a ele, do que Deus tinha me falado, e deu R$50. Aí ele começou a chorar, disse, olha, me manda seu pix, eu vou lhe pagar. Eu disse, não, amigo, Deus pediu para que ele desse, não foi para que eu me emprestasse. Aí eu só fiz uma pergunta para ele, como é seu nome? E ele me respondeu assim, meu nome é Natan. Ponto. Desci do carro, essa é a parte mais mística da história. Eu nem sei se aquele cara, como é que ele tá hoje, enfim. Desci do carro, peguei minhas malas, eu morava entrando num bequinho assim. E cara, quando eu desci do carro, que eu peguei as malas que eu coloquei embaixo, que eu fui entrar naquela rua, que eu olhei pra trás para despedir do cara, não tinha mais carro, não tinha mais nada. Nada, Guto. Eu olhei e falei assim, não faz sentido. O cara passou uns 10 minutos tentando dar partida no carro e não tem ninguém. E aí, tava tão em paz com tudo e entrei pra casa. Não bastando isso, o Marco desesperado me liga. Igor, pelo amor de Deus, onde é que você tá? Só, amigo, tô em casa. Não, não faz sentido. Sua localização nunca saiu do lugar. Não. Marcos, como assim? Não, nunca saiu do lugar. Travou aqui no meu telefone. Eu disse, não, mas eu tava com o telefone aberto na mão. Eu tava com a localização aberta na mão. Era pra ter saído. Ele me, o que aconteceu? Eu expliquei pra ele. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, só tem uma explicação. O que a gente tava cantando? Eu
Falei, eu quero ser o lugar que Deus gosta de estar. A música dizia assim, pensava que eu só te encontraria de templos em templos, em tempos em tempos. Aí você morreu na cruz por mim, aí você pagou, né, um preço alto por mim, e agora sou eu quem quero ser alguém pra ti. A música canta isso. Sim. E aí eu comecei a chorar naquela madrugada. Eu falei, meu Deus, será que aquele cara existia? Será que de fato... Eu não duvido, se você estiver assistindo, por favor, assim, se sinta muito amado, porque aquela experiência é muito poderosa. Não bastando isso. Ave Maria. Eu sou um cara de muito significado, de muita Tá simbologia. Sabe o que significa Natan? É isso que foi o significado que eu fui atrás. E significa aquele que dá. Em uma outra tradução, Natan significa presença de Deus. Presença de Deus. Cara, eu não dormia aquela noite. Eu até arrepio falando, porque eu chorava feito criança. Falei, meu Deus, você veio. Você me atrasou a viagem inteira, porque você queria vir. Tipo assim, já era certo. Você fez eu cantar aquilo para que eu desejasse. De Deus. Sabe? Aquilo é muito forte para mim, muito forte. Então, quando eu canto essa música hoje, a gente cantou no show em Maceió e cantou em Caruaru. Quando a gente cantou ela, a gente fez outra música por cima dela. E tão doido que foi a música. E aí o Marcos terminou a música comigo, tudo. Mas a música, ela traz uma verdade de algo que eu vivi. Por isso que eu digo assim, eu só posso cantar o que eu vivo. Deus não me permite cantar outra coisa. Aquele cara nunca soube dele porque os números não existiam. O WhatsApp nunca funcionou. Eu nem sei, juro você. Depois que eu fiz social, que ele tava com a farda do exército, a camisa de resgate já, eu falei, era comigo. O tempo inteiro Deus queria que aquilo acontecesse. Ele foi resgatador. Ele me atrasou e era um cara que tava viciado nas coisas, que tava em depressão. Olha aí. E que ele foi todo sentido assim. Tem algum problema pra você, amigo, ele deixar em casa? Eu falei, nenhum. Ele me perguntou a minha história, eu contei que eu era cantor católico, eu era missionário. Disse na rede social, eu falei, cara, se fosse um cara... Ele tinha procurado no outro dia. Nunca procurou, Guto. Nunca, até hoje. Nunca. Os números não funcionam. Não era tipo, está desligado, eu falei, esse número não existe. Não existe. Eu tentei ligar de novo. Não, Deus, o Senhor de fato veio me encontrar. Sabe, aquilo foi a experiência mais forte que eu tenho missionário hoje é essa. De fato, ver Deus abraçando meu ministério dessa forma, sabe? Ele dizia assim, não se preocupa, porque eu sei o que você quer ser e eu quero ser com você. Aquilo me tornou muito claro, né? Eu tenho contado essa experiência nos lugares para que as pessoas saiam desse ritmo de vida, de achar que Deus é um bingo, né? E que eu aposto que eu vou ganhar alguma coisa em troca e às vezes Deus só quer essa presença. Só quer que a gente esteja ali, que a gente viva com Ele.